Veja, eu falo para as moças, veja, para as mulheres, para todas, veja se ele está tratando você da mesmo nível, da mesma forma que ele trataria uma pessoa da sua cultura, do seu país. Vê se ele manda fotos sensuais para as mulheres do seu país. Nunca, jamais. Se sim, se ele manda, então esse cara é um safado. Se ele não manda, então ele é um safado também. Não é? Claro. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um quadro de entrevistas aqui no Sobrevivendo na Turquia. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa muito especial para os muçulmanos e para a fé muçulmana. Hoje eu vou conversar com um sheik muçulmano, o Sheik Rodrigo Rodrigues, lá do Centro Islâmico Beneficente do Paraná. Então, diretamente lá do Paraná, eu já vou chamar o sheik. Boa tarde, Sheik Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por ter aceito o convite do Sobrevivendo na Turquia. Eu conversei um pouquinho com o senhor antes da entrevista. E, pessoal, quem me passou o contato dele foi uma seguidora nossa e também entrevistada, a Celine Narozny, né, a iraniana. Perfeito. Ela falou, Dani, eu acho que você deveria conversar com o Sheik Rodrigo. Então, eu dei uma olhada no Instagram do Sheik. Então, eu vou falar para vocês as etapas dessa entrevista hoje, o porquê de eu ter convidado o Sheik Rodrigo aqui para o canal. Para começar, nós vamos falar um pouquinho da função dele, né? O que é ser um sheik? A gente vai falar um pouquinho do Islã, né? O que é ser muçulmano, os pilares do Islã, para ficar explicadinho para vocês. E também o número de mulheres que têm procurado o sheik com uma série de problemas envolvendo homens muçulmanos. Ele vai estar aqui falando, dando um recado para essas meninas, para essas jovens senhoras e para os rapazes também, acredito eu, né, sheik? Então, vamos começar do começo. O que é ser um sheik? Bom, o sheik é uma palavra árabe. Em árabe se pronuncia sheikh. É uma palavra árabe que significa o ancião, né? E foi emprestada por termo religioso, que é o guia religioso, ou líder religioso, né? Claro que a palavra sheik é utilizada nos países árabes, mas nos países de língua que não são árabes, por exemplo, na Turquia, eles chamam de imam, que quer dizer guia. Nos países da língua persa, eles chamam também de maulana, que significa mestre, senhor, mas o sheik, ou o imam, ou o maulana, ele é o guia religioso. Ele é aquela pessoa que estudou numa universidade islâmica, teve seu estudo acadêmico direcionado para professores também islâmicos, né, uma universidade islâmica, e é a pessoa que conhece a história islâmica, conhece os fundamentos da teologia islâmica, a jurisprudência islâmica, a hermenêutica islâmica, os assuntos islâmicos, e ele atua como guia religioso numa mesquita ou em algum centro islâmico. Sabemos que no Islã não há uma hierarquia religiosa, né? Mas existe sim uma hierarquia acadêmica, né? Então o sheik, ele não tem a mesma função, vamos dizer assim, que um padre, né? No sentido que o sheik ele não pode perdoar as pessoas, entre ele e Deus, quero dizer. Não existe confessionário para o sheik, né? Ele é uma pessoa, como os outros muçulmanos, porém dedicou seu tempo para o estudo e para ensinar o Islã. Entendi. No caso, o senhor faz casamento, faz sunet, circuncisão? Isso. Uma das atividades dos sheiks, das atividades religiosas e sociais do sheik é fazer as orações na mesquita, ensinar o Alcorão Sagrado, os ensinamentos islâmicos, e a função social do sheik é realizar casamentos. Okay. E desfazer casamentos também. É também ajudar também na manutenção das mesquitas, ajudar também nos conflitos familiares, diminuir os conflitos familiares, e também a questão de dar os pêsames oficialmente aos falecidos, orientar como é que se lava o falecido, questão toda em que envolve a morte, do nascimento até o casamento, passa pelo casamento, a iniciação religiosa e também até se despedir desse mundo. Então o sheik tem essa função, que ele também realiza ou oficializa o casamento, né? Ensina como é que funciona o casamento dentro da norma islâmica, o que pode anular o casamento. Então o sheik, ele é a pessoa autorizada, reconhecida pela comunidade muçulmana
em realizar os casamentos e desfazer os casamentos. O que pode anular um casamento no Islã? Ó, vamos ver antes do que anular o princípio do casamento. Já vamos chegar ali no final. Primeiro, as condições do casamento, ou seja, os pré-requisitos para um casamento ser considerado válido e legal de acordo com o ensinamento islâmico primeiro, tem que ter homem e mulher, óbvio. Né? Homem e mulher, mas eles devem estar presentes e se conhecerem. Porque não pode no Islã casar no escuro. Já deixo o aviso. Não pode casar no escuro. Eu quero casar com alguém que eu nunca vi. Peraí, em que sociedade são essas que as pessoas não têm família? Não tem mãe, não tem pai, não tem tio, não tem primo, não tem família. Não existe no Islã casar no escuro. Porque o casamento é um contrato social, familiar. Ou seja, para casar, são duas pessoas que se conhecem. Imagina uma pessoa chega, eu quero casar com você, mas nem sei quem você é, nem seu histórico, nem sua vida. Ah, é? Eu aceito. Então, primeiro, se conhecerem. Segundo, as famílias dos dois se apresentarem e se conhecerem. Porque imagina numa sociedade, uma família, um homem que ninguém conhece a vida dele, ninguém sabe o sobrenome dele, de onde é que ele é, o que ele fez. Ele se apresenta para casar com uma moça, a família da moça tem o dever religioso, social, familiar e moral de saber quem é aquele homem. Quem que nós vamos, assim, entregar a pessoa mais especial da nossa família, que seria minha filha, a minha irmã. Então, condição, se conhecerem, a presença das testemunhas, que são familiar dele e dela, os amigos também, né? Porque não se imagine um casamento de duas pessoas que não se conhecem e ninguém conhece elas. Imagina, duas pessoas vão casar, elas não se conhecem e ninguém conhece as duas. Como que vai testemunhar? Então, um casamento tem que ter. As pessoas se conhecem. As pessoas conhecerem elas, tá. Segunda parte, para o casamento ser considerado lícito, válido, o homem ele tem que mencionar um presente de casamento para a mulher. Chama-se em árabe sadak ou mahr. O que é o mahr? Não comparando o casamento com o que eu vou falar agora, mas a relação em si. É um seguro que o homem paga para a mulher, de intenção. É o homem dote? Quer casar É o famoso dote? É o dote. É um seguro. Olha, quero casar com a moça, tá aqui, além da prova que eu gosto dela, que eu sou honesto, que sou fiel, eu vou deixar, então, depositado ou presente para a mulher, não é para o pai, não é para a mãe, não é para o tio, é para a mulher, uma quantia de dinheiro. Caso, Deus nos proteja, caso não deu certo o casamento, esse dinheiro serve, ou esse valor serve para a mulher se manter depois, após o casamento. Então tem que ter presença, os testemunhas, né? O responsável. A palavra responsável no Ocidente pode ser mal entendida, mas é um homem, um familiar, um amigo, um tio, um pai, um irmão da mulher que vai fazer esse casamento com o pretendente. Não é assim, qualquer sociedade muçulmana, não é assim um homem, eu quero casar com aquela moça do nada. Não, para nós muçulmanos, todas as mulheres, elas são filhas de alguém, são irmãs de alguém, são mãe de alguém. Assim como a minha filha, ela tem pai, ela tem irmão, tem avós, tem tios. Então, não tem melhor do que quando o homem quiser pedir uma moça para casar, ele se apresente para a família dela. Eu sou fulano, essa é a minha condição, quero casar com a sua filha. Então, tendo isso, por isso que é familiar. Quando decidido, eles comunicam o sheik, ou vão na mesquita, ou o sheik vai até na casa deles. E oficializa. Uns chamam de noivado. Oficializamos que estamos noivos. Outras sociedades muçulmanas chamam de casamento já. Ah, é? Isso é a primeira parte. A segunda parte é a festa. Daí a festa é outro assunto. A festa depende de cultura, de classe social também, né? O pessoal acha casamento islâmico igual aquelas festas da Jade, tudo, né? Não é assim, não é assim. As pessoas acham, mas não é, né? E para ficar bem claro, tem que ser um membro masculino da parte da noiva, né? Para dar a noiva. Isso, tem que ser um membro masculino, porque tem um objetivo social aí.
né? É o homem olhar no olho de outro homem. É o homem tem que olhar no olho de outro homem. O que você quer com a minha irmã, com a minha amiga, com a minha prima, com a minha tia, com a minha filha, né? Mas se não tem um outro homem, né? A mulher, ela procura para que ela não seja, vamos dizer assim, a palavra, não quero usar a palavra enganada ou enrolada, né? Como usa no Brasil, mas deixa um homem ver a intenção de outro homem. Por isso tem que ser alguém que é de confiança dela, que vai investigar a vida dele antes. Saber se ele quer casar ou quer outras coisas. Sheik, eu vou puxar um pouquinho daquilo que a gente vai falar depois, porque entrou na parte do... Nessa parte aqui que o senhor falou do dote, o que acontece bastante, como eu falo aqui, junto à fome com a vontade de comer às vezes, tem muita gente que entra online e está à procura de um marido árabe rico, né? Infelizmente existe isso, não estou aqui julgando ninguém, cada um sabe o que faz da vida, né? Mas isso é uma coisa que pode ser uma prática muito perigosa e que sugere um risco muito grande, principalmente quando elas resolvem vir para cá. Essas meninas, elas visualizam de vez em quando, elas visam muito o tal do dote. O senhor falou no dote, na hora eu já me preocupei. Elas falam, eu quero dote, aí eu separo, eu pego esse dote e volto para o Brasil, eu faço o que eu quiser com o dote. O negócio é o dote. E o homem, por sua vez, quer ter uma coisa mais fácil ali como ocidental. Então, o que ele faz? Eu queria perguntar para o senhor que prática que é essa. Ele pede essa menina para repetir a Shahadá, ela repete a Shahadá, ela virou muçulmana, aí eles podem se encontrar aqui na Turquia, por exemplo, que é o que acontece muito, eles fazem uma noite íntima juntos, vamos dizer assim, depois ele não quer saber mais da moça, né? Aí ela fica sem saber o que aconteceu, porque ela achou que estava vindo para casar, mas depois que ele conseguiu o que ele queria. Então, vamos elaborar. O que é esse casamento relâmpago que o muçulmano faz? Isso é permitido? Esse tipo de casamento é chamado casamento por conveniência, casamento relâmpago, casamento temporário, que é com já até casa já sabendo que vai separar casa na sexta já sabendo que segunda-feira estão separados. Às vezes 3 horas depois, cheio. 3 horas depois. Esse casamento, ele é inválido por causa da intenção. Porque os atos valem pela intenção. A prova disto, que o homem que faz isto, ele não aceita que a irmã dele case desse jeito. Nunca. Não aceita, nunca. Ele não aceita que a filha dele case desse jeito. Imagina uma sociedade... Eu sou muçulmano, sou brasileiro, posso falar algumas coisas que talvez não poderia falar se eu fosse de outra sociedade. Uma sociedade paternalista, machista. Imagina se vai aceitar a filha dele fazer isso, a irmã dele fazer isso. Jamais. Não é permitido. Jamais. Não é permitido. Não é permitido o homem fazer, nem ser testemunha desse casamento, e nem a mulher aceitar. Por isso que é contra os ensinamentos do Islã. Isso é contra os ensinamentos do Islã. Casamento, o Alcorão Sagrado fala que chama-se um pacto pesado. É responsabilidade. Não é momentos. Agora, a pessoa, ela tem que ver, ela aceita ser enganada? Se ela aceita ser enganada, ela também é uma enganadora, porque não tem pessoa mais enganadora do que enganar a si mesmo. Portanto, esse tipo de casamento, aparentemente é válido, mas os olhos de Deus, na consciência da pessoa, não, isso é enganar. Isso é jeitinho brasileiro do fim do mundo. Acho que nem jeitinho brasileiro é isso, né? Não pode isso. Isso é haram. Eu, como sheik, quando descubro das intenções das pessoas casarem assim, eu dou advertência para ele. Falo, gente, tema a Deus. Não case com essa intenção. Falo pro rapaz, moço, tema a Deus. Essa moça, ela vai sofrer. Imagine se fosse sua irmã. Imagine se fosse sua filha. Imagine isso. Não faz, isso é pecado na religião. Depois ela vai pensar que todos os muçulmanos são igual a você. Exato. Ela vai ter raiva da religião islâmica por sua culpa. Exatamente. Achei que não sei. Não, eu não faço esse casamento. Procure outra pessoa. Eu não faço esse tipo de casamento. Aham. Isso deve ser alertado. Eu não faço. Então você parou de fazer. Não faz, não? Não, esse tipo de casamento eu falo, quer casar? Quer casar com uma moça brasileira? Quero. Então você vai casar com ela como se você casasse com uma moça da Turquia, do Egito, do Marrocos, da Arábia. Maravilha. Porque qual é a diferença? Porque essa aqui é brasileira, outra não. O Islã não prega isso. Maravilha. Desculpa falar o Islã, mas nenhuma religião prega isso. Nenhuma religião.
Mau caratismo, canalice? Isso não está em religião nenhuma. Nem isso aí é mau caratismo. Eu falo, desculpa a expressão, é canalice. Tem muitos homens que acham que estão enganando Deus, estão enganando a si mesmos, estão enganando as pessoas. Eu falo, tem pessoas que dá para... Eu não me meto na vida das pessoas, mas eu pergunto, cara, você quer casar com ela? Quero, Sheik. Então apresenta ela para sua família. Casamento é família. Quem casa quer casa. Vai lá visitar ela no Brasil, conheça a família dela, vê se é isso mesmo. Porque a pessoa, ela pode casar. Olha, muitas pessoas, Sheik, eu não sei, cara, conhece a família dela, casa. Mas seja claro, não deu certo, separa. Mas não entra com essa intenção. Porque ninguém sabe o que é amanhã. Às vezes a pessoa entra. Eu conheço pessoas que entraram com essa intenção, se apaixonaram pelas mulheres, e elas são a vida e a morte deles. Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas a pessoa, ela casa o coração puro, né? Olha, Deus, eu quero casar, fazer a coisa certa. Se não der certo depois, pelo menos eu entrei pela porta da frente. Para sair depois, se separar, pela porta da frente. Chega para mim coisa muito bizarra, né? A maioria, vou colocar aqui, de 10 e-mails que eu recebo, 8 são: Dani, estou namorando um turco. Isso aí já bate errado para mim, né? Que tem 20 anos aqui num país muçulmano, já fui casada com um turco por 10 anos, então eu sei que eu fui casada da maneira muçulmana, né? No sentido, não na religião, mas ele esteve na minha casa, ele conheceu os meus pais, pediu permissão para os meus pais e voltou de novo. Na terceira vez ele falou assim, seu Ivaldo, libera, por favor. Foi assim, a gente fez aquela coisa bem assim, perfeito, né? Então, quando me falam pela internet, estou namorando um turco, estou namorando um marroquino, um argelino, coisa e tal, e há 6 meses, e ele me manda fotos sensuais, eu mando para ele também. É um show de horrores completamente errado. O que o senhor fala para ele? E elas brigam comigo, Sheik. Então, o senhor falando vai ficar mais fácil para mim, porque elas falam que eu não quero a felicidade delas. Não é nada disso, de maneira nenhuma. É o risco que essas meninas correm aqui, que eu sei lá na embaixada, né? Então, me conta aí pra gente o que é que esse tipo de relacionamento é uma coisa legal? O Corão Sagrado fala um versículo que diz assim: Wa'tul buyut min abwabiha. Entrem nas casas pelas suas portas. O que começa certo, se terminar, termina certo. O que o ensinamento islâmico fala? Gostou da moça? Procure informação sobre ela. Conheça ela. Você pode ver uma aparência, mas pode ser que não seja. A moça também se informe sobre ele. Não compre gato por lebre. Não fala assim no Brasil? Né? Conheça. Se informe, veja, eu falo para as moças, veja, para as mulheres, para todas, veja se ele está tratando você da mesmo nível, da mesma forma que ele trataria uma pessoa da sua cultura, do seu país. Vê se ele manda fotos sensuais para as mulheres do seu país. Nunca, jamais. Se sim, se ele manda, então esse cara é um safado. Se ele não manda, então ele é um safado também. Não é? Claro. Eu não sei o que é mais safado ainda. Se ele manda fotos sensuais, puxa conversinha, tudo, com você, eu falo pra moça, quantas pessoas ele já não fez isso e tá tentando? Fica esperto, eu falo pras mulheres. Fala também, não, o Islã é assim, se ele gostou, quer conhecer a pessoa, tem problema, conheça a pessoa. Quer mandar uma foto, aparência, sim, mas não fica pedindo fotos desapropriadas aí, porque isso não é coisa de caráter, isso não é coisa nenhuma. O Sheik, de um homem não faz essas coisas. Eles pedem as meninas para levá-los na câmera, no chuveiro, né, na hora que elas estão fazendo banho. Você tomar banho. O que é isso, Sheik? Isto é um pecado grave. É um pecado grave. Isso já mostra a intenção do homem. Porque o homem que é coisa certa sabe por onde chegar. Não é por aí. E depois, será que ele não respeita a mulher antes de casar? Não é você, eu falo para a mulher, não é a pessoa em si, é a mulher. Então nós temos que resgatar esse espírito que é islâmico, que é sabe, quando fala assim do machismo, eu falo assim, eu brinco, macho mesmo é aquele homem que respeita a mulher. Né? Não pode fazer isso. Completamente. Não, os caras, isso daí é um desrespeito com as mulheres.
Ele aceita que... Se alguém fizesse isso com a irmã dele, ia aceitar? Claro que não. Mas então... eu vou replicar, deixa eu replicar rapidinho. Mas o Dani, ele me ama e ele falou que está sério comigo, mas aí eu levo ele para tomar banho comigo na câmera. Mas ele me ama, ele diz que está sério comigo. Ó, se for um muçulmano de verdade, jamais iria pedir isso daí. É mais um tentando dar em golpe, mais uma. Porque o muçulmano de verdade, ele teme a Deus. Ele deseja para os outros o que deseja para si mesmo. Ele olha para as mulheres como ele imagina que uma pessoa iria olhar para a esposa dele, ou para a filha, ou para a irmã dele. Imagina isso, que um muçulmano ia fazer isso. Nunca. Tem muçulmanos que fazem, mas é errado. E aí a pessoa não respeita. O que é isso? Tem que respeitar. Esse homem que faz essas coisas, ele faz com qualquer mulher. Porque o problema dele não é com aquela pessoa em si, é com a mulher. É uma pessoa machista, que abusa no relacionamento, chantagista, não gosta da mulher, quer se aproveitar. E a mulher essas mulheres têm que estar espertas também. Não existe príncipe encantado em 2019. Né? Sheik, por favor, elabore. O senhor podia elaborar? Que não existe príncipe não existe. encantado. Olha, eu recomendo às pessoas a lerem livros. Literatura como remédio. Leia Dom Quixote de Cervantes, pessoa vive no mundo dos sonhos. Né? Não existe príncipe encantado em 2019. Só em livros, só em desenho. Eu falo então para essas pessoas, olha, se ele começou desse jeito, coisa boa não é. Tenha certeza, porque se ele fosse certo, seguisse isso direitinho, ele ia se apresentar, queria conhecer você, ia fazer questão que você conhecesse a família dele. Porque casamento, o que é? Família. Né? Agora, se o homem quer fazer malandragem aí, não, daí não tem quem segure. Mas também as mulheres têm que estar espertas. Quando umas mulheres pensam assim para mim, Sheik, ele tá mandando foto para mim, ele pede para me mandar foto. Sabe o que eu falo para elas? Faz o seguinte, salva uma foto minha aí que tá no Facebook e manda minha foto para ele, o Sheik barbudo, e diz para ele falar com o Sheik. Eu falo isso. Tira a foto do Sheik barbudo assim, na mesquita gritando assim, fala com o Sheik lá. Se ele vier falar comigo, pode ser que ele mudou de ideia. Se ele não quiser falar comigo, já sabe. Tem que ser assim. Eu acho que ficou muito claro, né, para quem ouviu o Sheik aí, nessa sociedade e na religião islâmica não existe, gente, não pode, se um homem, vamos colocar aqui na minha região, se um turco está te pedindo nude, ou está namorando com você, e não necessariamente pediu nude, mas está namorando com você online, e não te apresentou para a família dele, mesmo que de Skype, amiga, corre! Não Foge presta. Dele. Isso para essa religião tá errado. Igual ele falou, ele nunca faria isso com a filha dele, com a irmã dele. Nunca, com a prima dele. Nunca. Eles têm muito respeito com as mulheres aqui. Vamos puxar isso. Tem um estereótipo muito errado de homem muçulmano e que me chateia muito, sabe, Sheik? Uma coisa que eu percebi aqui na Turquia, é uma coisa que eu sempre falo no meu canal, é o respeito que as pessoas têm umas com as outras. E a camaradagem não é a palavra certa, mas a união que os muçulmanos têm, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi aqui na Turquia. Eu já falei desde o primeiro até o último vídeo meu. Até quando eu tô brava e começo a xingar. Eu falo, eles são assim, ó, gente, eles são assim. Então, vamos falar um pouquinho para eles o que é ser um muçulmano de verdade, um muçulmano na fé. Olha, o que é ser um muçulmano de verdade? É temer a Deus, saber que Deus está observando, está a par de tudo que a pessoa faz. Que a pessoa ela pode se esconder do mundo inteiro, mas não pode se esconder de Deus. Ser muçulmano é desejar para o outro o que deseja para si mesmo. Ser muçulmano é olhar para as mulheres como gostariam que as pessoas olhassem para sua filha, sua irmã, sua esposa. Ser muçulmano é respeitar. O Islã é uma religião de tantas regras. Tem tantas regras no Islã. Algumas pessoas chegam, essa regra é demais. Como que entrar no banheiro com o pé esquerdo? Não pode comer com a mão esquerda, tem que comer com a mão direita, tem regrinhas para tudo. Agora um cidadão observa as regras em tudo. Não pode comer carne de porco, não pode fazer aquilo. E agora o cidadão que respeita essas regras fica pedindo nudes para as mulheres, esse cara não respeita regra nenhuma. Né? Fechou. Eu acho que eu estendo o meu discurso que esses são valores éticos que todas as religiões prezam. Quando eu falo que o Islã prega, é porque a minha religião ela dá um valor religioso, esse código ético.
Mas se a pessoa não tiver religião alguma, não segue religião alguma, e tem esse valor ético, é uma pessoa nobre. Que o Corão fala, o mais nobre de vós é aquele que mais observa os mandamentos. Então, o ser um muçulmano correto é fazer as coisas corretas. É ser um pai correto, um filho correto, uma mãe correta, um irmão correto. É esse que você falou dessa união, eu uso a expressão ter ciúmes no sentido positivo, não no sentido possessivo, sabe? Esse ciúmes positivo, não possessivo. O que quero dizer? É aquilo, eu não aceito que alguém fique dando piscadinha assim para minha irmã. Não aceito que alguém fique dando piscadinha para uma mulher aqui na rua. Não aceito. Porque ela é pode ser irmã de um amigo meu. Pode ser irmã de uma pessoa que está trabalhando. Então, esse ciúme positivo, que eu chamo para os homens muçulmanos, terem esse ciúme positivo por todas as mulheres, independente se for de sua religião ou não. Independente de onde estiver. No Corão fala, entre nas casas pelas portas. Essa é a porta de entrada na casa de alguém. A transparência. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da conversão, Sheikh. É o seguinte, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, com mais de 1,2 bilhões de adeptos hoje. Mas, infelizmente, com menos profundidade. Porque ela fica cismada com as moças das conversões de Taubaté, como chamamos, né? Elas se convertem para se casar. Isso, a convertida de Taubaté. Vou começar a usar essa expressão. A convertida de Taubaté. Vou usar essa expressão. O que o senhor tem a falar sobre as convertidas de Taubaté? Primeira coisa. Olha, como sheik, eu observo muito. Porque eu também sou pesquisador, tenho alguns livros aqui, eu sou cientista social. Né? E me interessa esse fenômeno. Né? Me interessa esse fenômeno. Muitas pessoas, elas acham que religião, ela é uma camisa de um time, por exemplo. Para mim ser aceito para os vizinhos do meu condomínio, eu tenho que torcer para certo time. Gente, religião não é isso. A pessoa, ela pode ser amiga dos muçulmanos, pode gostar de comida árabe, comida turca, música árabe, música turca, sem necessariamente ser muçulmanas. E umas pessoas acham, não, para mim ser aceito, esse grupo, essa turma tão simpática, tão hospitaleiras, que gostam de um chazinho, que gostam de um kebab, olha, tão legal, eu me sinto tão bem, tão querido por eles. Eu quero me converter. Gente, mudar de religião não é... Imagina alguém que torce para o Cruzeiro, depois, olha, vamos torcer para o Atlético. Eu torço para o Flamengo. Não, senhor! Galo neles, galo neles. Imagina alguém que torce para o Flamengo, hoje eu vou torcer para o Vasco. Não acontece. Imagina a religião. Religião é uma descoberta interior. É mais interior do que exterior. Né? Então, muitas pessoas acham assim. Segundo, muitas pessoas acham, eu vou me converter a essa religião, o Islã, para agradar o meu Habib. Gente, não é isso. Depois ele vai largar você vai largar ele e acabou a religião. Religião é um compromisso que a pessoa assina com Deus, não é com o sheik, não é com o marido, não é com a esposa. Existe sim muita muçulmana de Taubaté. Existe. Como que a gente observa isso? Que a pessoa ela se converteu só para casar. Ela não se aprofunda no ensinamento religioso. Não se aprofunda. Isso é um pecado grave. Porque isso é um desrespeito com a própria religião. Se ela for uma pessoa simpatizante, amiga, respeitosa, seria melhor para ela. Não é? Então, existe muito disso. Não é muito, mas tem vários casos que nós orientamos para as pessoas. Olha, a religião é entre você e Deus. Ninguém obriga você a se tornar muçulmana. É entre você e Deus. Porque existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-Deus. Então a pessoa ela pensa bem. Ela quer se converter para agradar o marido, sabe que se ele tem má intenção com você, eu falo para a mulher, para a moça, ele vai largar você com a sua religião também. Né? Mas o sheik, e se o meu namorado, se meu noivo e meu pretendente, meu noivo, tá dando certo, de fato, e ele chegou a falar com os meus pais, mas ele me impôs a condição da conversão, da reversão. Boa pergunta. Daí não é um direito dele forçar, chantagear, cobrar que a mulher se converta. Não é direito dele. É um direito dele desejar. Olha, eu queria tanto que você fosse muçulmana como eu. Isso, claro, isso é normal, qualquer muçulmano desejaria. Né? Mas ele não deve, ele não pode
Não deve. Não é direito dele, religiosamente falando, de ele pressionar que a mulher se converta. Eu já falei isso Será várias que, olha, vezes. Várias vezes no canal Perdão Sheik, que eu sempre falo, eu abri o canal para contar um pouco da minha história. Eu já passei aqui quase 20 anos aqui na Turquia, e uma coisa que nunca me foi pedido de um estranho, de um parente, de um amigo, de um chefe, de nada, é conversão. Nunca me foi pedida conversão. Não, isso tá? daí é algo muito íntimo. É algo muito íntimo, são convicções. Não devem ser trocadas por causa de fulano ciclano. Então, eu falo, se a mulher é católica, evangélica, outra religião, seja islamismo, inclusive ela tem direito que o seu marido leve ela no seu local de adoração. Ah, que maravilha. Isso o Islã diz. Né? Olha, se a esposa, olha, eu sou católico, me leva lá na minha igreja. Ele tem que levar. Ele pode entrar, Sheik? Ele pode entrar? Ele entra, fica lá observando ela, Se ele falar, olha, eu não quero entrar, eu quero ir lá com meus amigos tomar um café, na hora que você estiver saindo, eu busco você. É um direito dela sobre ele. Ele não pode pressionar. Eu estou, então, agora conversando com o Sheik, é a primeira vez que eu converso extensivamente com um Sheik assim na minha vida. Então, eu vou dar os parabéns para o meu ex-marido não por causa de religião, a religião nunca foi um problema. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá, né, Sheik? Não deu certo para a gente, infelizmente não deu certo, mas como o senhor falou, a gente entrou certo e saiu certo. Hoje ele é um grande amigo. É a melhor coisa que tem. Ele é meu, eu não sei se está certa a palavra, eu acho que vai estar até errada, eu peço desculpas, mas ele é meu irmão. Ele é um amigo que eu tenho aqui hoje, ele é muito, muito querido e ele é um maravilhoso pai. É por isso que eu estou aqui na Turquia. E uma coisa que é maravilhoso, ele é um maravilhoso pai. Ele é um parente meu distante. Eu sinto assim o do meu ex-marido. Parabéns, olha, parabéns para você. Parabéns para ele também. Eu fico até emocionado por você falar do seu ex-marido desse jeito, dessa forma, de respeito, de carinho, porque não deu certo, mas essa pessoa fez parte e é parte da sua história como pessoa. E você também parte da história dele. Então, isto, porque começou certo e se for para terminar, termina certo. Sabe? Que bom. Então, é uma coisa muito legal. Aí, então, eu vou dar os parabéns para ele, porque ele me levava à igreja católica, que tem uma aqui em Ankara. No Natal ele me levava, eu não sou praticante, né, assídua, mas na missa de Natal ele me levava, ficava lá dentro da igreja com a cabecinha baixa e ouvia tudo e saía, sabe? E ficava lá de prosa com o padre, sabe? Ele me levava na casa de Maria, lá em Éfeso, e fazia amizade com os padres, trazia os padres aqui para dentro de casa, porque ele sabia que ia me deixar feliz. Então, isso aí eu não tive esse problema na minha casa, sabe, Sheik? Então, é bom que as meninas ouçam, eu estou falando por isso, gente. Isso é respeito. Você fala, então por que é separada? Gente, mercado é mercado, Bernardo é Bernardo. Religião nunca foi um problema dentro da minha casa. Ele sempre teve, assim como eu tive com a dele. Por isso que saímos bem saídos, né? Perfeito. Por exemplo, estamos num funeral, o Sheik, estamos num funeral aqui, abriu o Al-Fatiha, na hora eu cubro minha cabeça. Por que eu faço isso? Porque todas as meninas de 15, de 14, as meninas de 90 anos, elas vão fazer isso e eu não vou estar ali com esse cabelão aberto na hora do Al-Fatiha. Eu não vou na prece mais importante, é uma celebração ali que é a última, né? A pessoa está indo embora. É a última celebração da pessoa, independente da religião. Eu penso assim, a morte é uma vez só. Você nasce uma vez e morre uma vez. E na hora de fazer a celebração mais importante, a segunda mais importante na vida da pessoa, que é a morte, eu vou sim me cobrir para o Al-Fatiha, que eu tenho que respeitar eles, né? Então, isso ele via muito de mim também. Que bom, isso eu respeito. Por isso que eu falo, eu repito, quem ama, respeita. Mas o fulano é isso. Quem ama não respeita. Isso vai estar dentro do amor, né? Mas o amor, existe amor sem respeito? Não. Né? Não, exatamente. Então, para terminar, Sheik, o senhor falou aqui o divórcio no Islã, já que a gente falou de divórcio. Isso. Como é que termina no Islã? Olha, o divórcio islâmico, existe 3 formas de acontecer o divórcio. Primeiro, chama-se em árabe talak. O talak é quando o homem ele dá o divórcio para a mulher. O homem que acontece, são 3 formas. Chama talak, o segundo chama holo, é quando a mulher ela pede divórcio, e o terceiro chama-se fasakh, que é anulou o casamento. Eu vou falar os 3.
O talak é quando o homem ele fala para a mulher falar, tem o mesmo significado o homem assinar 3 vezes que está divorciado. Daí que ele acontece 2 formas isso. Ele fala uma vez sobre a mulher que não deu, está divorciado. Ele tem que falar 3 vezes para acontecer o divórcio. Se ele falar somente uma vez, a mulher não está totalmente divorciada do marido. Tem que vir um mês menstrual, segunda menstruação, na terceira eles estão separados definitivamente. E nesse momento, eles ficam morando na mesma casa ainda. Ele tem direito sobre ela, ela tem direito sobre ele. Se o homem, sei lá, não deu certo, vou divorciar. Você está divorciada, ou as expressões que utilizam. Né? Está divorciada, estamos separados, acabou. Daí ficou na mesma casa. Passou 2, 3 dias, o homem se arrependeu. Se eles voltarem juntos, daí desfez aquela divórcio. Daí passou uma semana, olha, não tem jeito. Você está divorciada. Já foram 2 vezes. A terceira não tem mais volta. São 3 vezes que pode acontecer isso. Daí voltaram. Daí voltou, brigaram, tá divorciada. Já foi 3 vezes. Daí acabou. Aí acabou. Ou ele pode fazer isso no mesmo dia, na mesma hora, assinar. Acho que meu filho, mano. Vai lá, deixa eu falar que é lindo. Deixa a porta acontecer, tá? Ele já decidiu, não tem mais volta. Ele fala: você está divorciada, 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 ou estamos divorciados 3 vezes. Que isso quer dizer igual assinar 3 vezes. Aí estão divorciados. Sim. Acabou. O segundo tipo chama-se rolô. É quando a mulher ela quer separar do homem e o homem não quer. De jeito nenhum. Ela tem que fazer o quê? Ela procura os testemunhas do casamento, procura os parentes, procura o sheik da mesquita, um juiz, e faz o seguinte, entra num acordo. Ela indeniza ele. Você pagou quanto de dote para mim? Eu paguei $2.000, $5.000. Pagou $5.000, $2.000 para mim. $2.000 de dote? Tá bom. Eu devolvo esses $2.000 aí. Você não gastou $2.000 com festa de casamento, com presente, tudo isso? Então tá bom, tá aqui de volta. Daí ele não tem mais o que fazer. Não é? Ela devolve parte do dote ou total o dote, caso ele não queira mais. O homem, porque tem muito homem que é injusto aí. Eu não vou divorciar, que no meu país é assim. Não, no teu país é assim, mas na religião islâmica é assim. Você casou de acordo com o ensinamento islâmico. O ensinamento islâmico diz que se a mulher não, assim como a mulher ela não é obrigada a casar com quem ela não gosta, ela não é obrigada a ficar casada com quem ela não gosta. O homem, eu não vou divulgar, não é direito dele mais. Porque não tem casamento que isso, vai prejudicar a vida dela e a vida dele. Então ela devolve parte do dote, assina os documentos, e se ele falar, eu não vou assinar, se não vai assinar, é problema seu. Tá aqui o seu dinheiro que você gastou. Quanto é que foi a festa de casamento? R$10.000? Tá aqui, ó, R$10.000 aí, ó. Toma R$5.000 aí e acabou. Daí se a mulher fala assim, mas ele não me deu dote, melhor ainda. Aí acabou. Eu entrevistei uma moça há um tempo atrás, presa no Paquistão, o caso da Isabela, que está presa no Paquistão, porque o marido, toda vez que ela pede o divórcio, ela pede para ele falar o talak para ela, ele não fala, ele não quer, ele foge do país, sheik, ele vai embora. Toda vez que ela aperta, eles já estão em casas separadas faz 4 anos. 4 anos, e ela tem testemunhas que podem testemunhar em favor dela, e ela não consegue pegar esse moço. Olha que coisa. Tá presa. Isto é uma injustiça descabível, tem machismo, tem abuso nisso daí, e deve ser denunciado. Onde? Eu acho que os sheiks devem ser os primeiros a falar. Lá no Paquistão? Lá na mesquita? Tem que falar. Nós temos que falar isso daí. Porque essa injustiça não é uma briga que as mulheres devem comprar sozinha. É pelos homens. E ela tá sozinha lá, cheia. Isso é um problema demais isso daí. Por isso que a família deve ser os primeiros, né? A família deve ser os primeiros. E eu agradeço o seu canal por ser a voz de muitas mulheres aí no Oriente.
conhecer seus direitos islâmicos, cobrar dos muçulmanos, dizer para os muçulmanos, a religião de vocês não é isto. Eu vou procurar o sheik, vou procurar o qazi, o juiz, alguém tem que falar da religião. Alguém tem que dizer o que é certo, alguém tem que dizer não chega, não basta para essas pessoas. O seu canal, eu considero ouvir, eu conheço, o seu canal é um trabalho social que você faz. Trabalho de direitos humanos. É um trabalho de direitos humanos. Você presta, eu fico muito feliz. De verdade, você presta um serviço para as mulheres, todo mundo, isso é questão de direitos humanos, e é um trabalho que você faz também para os muçulmanos mostrarem, para alguns muçulmanos mostrarem que aqueles outros muçulmanos estão fazendo coisa errada. Tá bom? Você é a voz das brasileiras e a voz dos muçulmanos que dizer, gente, está errado. E eu, como sheik, falar para os homens, gente, tema a Deus, cara, é pecado essa religião. Nossa religião é pecado fazer isso com a mulher. Você quer casar com ela desse jeito? Dá o direito, não faz isso, é haram. Deus está vendo você, você vai prestar conta de Deus depois, não tem vergonha, não tem medo de um castigo de Deus, você ter uma filha, daqui a uns anos fazer isso com a tua filha, meu. Então tem que falar, Então, olha o seu canal, parabéns, e eu levanto essa bandeira também. Conte comigo. O senhor me deixou emocionada, sheik, eu chorei, viu? Muito obrigada, eu fiquei muito emocionada. Então é isso. Para terminar, que eu não vou tomar muito do tempo do senhor, como eu falei para o pessoal, eu estou muito honrada de ter conseguido que o senhor pudesse disponibilizar esse tempo aqui para a gente, porque, como eu sempre falo, gente, prudência, bom senso, segurança é essencial, né? É o que te separa da vida e a morte quando você está longe de casa. Então, preste atenção no que o sheik falou. Ele é uma autoridade no assunto, ele, mais do que eu, ele quer o seu bem. Mas ele falou, tem gente que não presta, e isso pode te custar a vida. Isso não depende de religião, depende de caráter. Exatamente, né? Então, umas palavras finais para a gente terminar, Sheik. Eu agradeço, eu mais uma vez, eu reitero e repito e reforço essa ideia de ser a voz das pessoas. Tem muitas pessoas que não têm voz, não encontram vozes, e acham que estão... muitas pessoas, elas ficam assim constrangidas, envergonhadas, com medo, e agora o que vão falar? E que Deus colocou você para ser a voz dessas pessoas, para esclarecerem elas. Porque a pessoa, às vezes a pessoa é enganada. Como alguém recebe uma nota de R$100 falsa, acontece também. Mas nós temos que ajudar as pessoas a resolver esses problemas, orientá-las, e seu canal está de parabéns. Continue assim. Muito obrigada. Eu vou terminar porque eu tô chorando muito. Eu vou começar. Vai abrir um choradeiro, tá bom? Então, pessoal, vocês, por favor, compartilhem esse vídeo. Eu tô até sem saber o que falar. Por favor, compartilhem esse vídeo. É um vídeo de uma extrema valia, muito importante pra gente. Não se esqueçam que a gente está chegando aos 100 mil inscritos. E assim eu vou, de alguma maneira, comemorar juntamente com vocês essa vitória que, pegando o que o sheik falou aqui, nunca foi fácil a minha caminhada aqui, nunca foi fácil, né? Que não é fácil ser uma voz só. E eu fico muito feliz, muito contente por esse reconhecimento da Mesquita Islâmica. Muito obrigada, sheik, de verdade. Eu agradeço e salam para todo mundo. Salam. Aleikum salam. Então, tchau, pessoal. Boa noite, boa tarde, sheik. Tchau, lindo. Tchau.